Olá, seja bem-vindo à TV Medicina e Saúde. No programa de hoje vamos falar sobre ostomia, técnica ampla, mas que ainda deixa muitos acompanhantes, familiares e até pacientes em dúvida. Sobre esse tema, eu converso com a enfermeira Bruna Matheus, especializada em oncologia. Ela faz parte do consultório de enfermagem, serviço do Centro Médico Gastroclínica, que presta atendimento ambulatorial e domiciliar através de enfermeiras. Olá, Bruna, seja bem-vinda. Olá, Pedro. Obrigado pelo convite. A gente começa o programa de hoje falando sobre a atualidade. No finalzinho de 2021, o ator e modelo Luciano Zaffir, ele participou da São Paulo Fashion Week usando uma bolsa de colostomia, justamente para trazer foco, dar visibilidade a esse tema. Bruna, por que a gente ainda precisa falar sobre esse tema? Qual que é a importância desse assunto? Então, Pedro, ainda hoje existe muito estigma relacionado às ostomias, né? O que são ostomias? Para a gente começar a entender esse tema. Ostomias são orifícios que são realizados cirurgicamente em alguma determinada parte do corpo, né, com o objetivo de criar um desvio, né, um caminho alternativo de determinado órgão para o meio exterior. Apesar da gente saber que a ostomia muitas vezes é o que salva a vida do paciente, né, ou que vai trazer uma qualidade de vida para ele, o fato de ser ostomizado traz muitas sensações, né, como, por exemplo, medo, tristeza, vergonha, né? O paciente, às vezes, ele tem a vontade de acabar se escondendo, né, porque ainda existe um estigma muito grande voltado para esse assunto. E porque é uma transformação que vai mexer com a imagem dele, com a autoestima principalmente. Então, quando a gente vê alguns casos como o do Luciano Zaffir, que traz isso à mostra, né, acaba impactando, né? Você vê a repercussão que isso gerou na mídia, né? E o desfile foi realizado em novembro, e no dia 16 de novembro é comemorado o Dia dos Ostomizados. Então já existe essa data com o intuito de estar disseminando informação, conscientização e para servir de apoio também para esses pacientes que precisam de uma ostomia. Super importante. Ainda falando sobre a bolsa de colostomia, muitas pessoas elas associam a ostomia, no geral, como só sendo parte disso. Ela se limita só à bolsa de colostomia? Queria que comentasse um pouquinho sobre isso. Então, Pedro, as ostomias ou estomias, né, tem o mesmo significado, a palavra vem do grego, tá? Então, osto significa boca e tomia é abertura. E daí a denominação de cada ostomia vai ser de acordo com o órgão em que é realizado. Então, nós temos alguns tipos de ostomias, né, com finalidades diferentes. Então, nós temos as ostomias de eliminação, né? Então, nós temos as ostomias intestinais, tá? A colostomia e a ileostomia, né? A partir delas é formado um desvio do intestino e as fezes são coletadas através de uma bolsa que fica aderida ali ao abdômen do paciente, tá? Temos também as ostomias de eliminações urinárias, tá? Então temos as urostomias e as nefrostomias, também com o intuito de desviar o trajeto da urina, que também vai ser coletada com auxílio de uma bolsa coletora, tá? As ostomias de alimentação. Então, nós temos a gastrostomia e a jejunostomia, né? Dependendo se vai ser localizada no estômago ou no jejum. Então, é formado esse desvio e através de uma sonda, esse paciente pode se alimentar através do orifício, tá? Então, nós temos também a ostomia de respiração, que é a traqueostomia, né? Que é realizado um orifício na traqueia do paciente para possibilitar que ele tenha uma alternativa de via aérea superior. Interessante. As causas são múltiplas para chegar à ostomia. Conseguiria citar algumas, Bruna? Isso mesmo, Pedro. Nós temos diversas causas, né, que levam esse paciente a precisar de uma ostomia, tá? As principais causas que nós podemos citar, né, são, por exemplo, as doenças congênitas, né, que são condições já desde nascença, alguns tipos de tumores, doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite,
Também pode ser devido a ferimentos com arma de fogo ou algum trauma decorrente de acidentes. E, por exemplo, no caso do Luciano Zafir, né, que foi relacionado à Covid-19, por conta de uma complicação que ele teve pela doença, que precisou ter uma parte do intestino retirada. Então, foi criada essa colostomia até que o intestino pudesse se recuperar. Entendi. A ostomia, ela é uma condição permanente? Não, ela pode ser permanente ou pode ser também temporária, tá? Então, alguns casos que são necessários uma ostomia temporária, ela pode ser revertida posteriormente, tá? Então, por exemplo, nos casos das ostomias intestinais, após um período, quando o intestino se recupera da cirurgia anterior, pode ser feita a reversão da ostomia, tá? Então, vai ser feita a reconstrução do trânsito intestinal, tá? No caso das ostomias de alimentação, também elas podem ser revertidas, né? A partir do momento que o paciente pode voltar a se alimentar pela via oral, né? Então, ele pode comer pela boca, então ele não necessita mais dessa ostomia, né? Então, pode ser feita a reversão também, tá? E no caso da traqueostomia, também ela pode ser revertida, tá? Alguns casos são permanentes, né? Principalmente decorrentes de tumores, então são situações em que o paciente vai permanecer com a ostomia. Entendi. Bruna, como que o consultório de enfermagem, trazendo, né, a atuação justamente para a área que vocês lidam, como que ele lida com os pacientes que possuem ostomia? Pedro, nós podemos atuar de diversas formas, desde a orientação a esse paciente e aos familiares, né, dos cuidados que ele precisa ter em casa, os produtos que ele precisa adquirir, e também relacionado à identificação e ao tratamento de algumas complicações que podem surgir. Nos casos, por exemplo, das ostomias intestinais, alguns pacientes podem acabar desenvolvendo dermatites, alguns desenvolvem granulomas. Então, a gente identifica possíveis complicações, a gente faz o tratamento adequado e vamos acompanhando esse paciente até a resolução do problema. E nós podemos atender ele tanto no domicílio quanto na clínica. Então, alguns casos que têm necessidades de ser feito um atendimento domiciliar, a gente realiza esse atendimento no próprio domicílio do paciente. Olha só que serviço bacana, né, gente? Bruna, faltou a gente comentar alguma coisa relacionada à ostomia? As ostomias são consideradas uma deficiência física. Então, um paciente ostomizado, ele tem diversos direitos e às vezes ele não sabe, né? Então, ele tem direito a acesso preferencial nas filas, ele pode conseguir gratuitamente os insumos que ele precisa para alimentação, né? Bolsas coletoras, os adjuvantes para o tratamento. Além disso, é importante a gente reforçar que os pacientes ostomizados, eles têm condições de ter uma vida normal. Então, eles podem praticar exercícios físicos, ir à praia, à piscina, eles podem trabalhar, podem se relacionar. A ostomia não impede ele de que ele siga a sua rotina, certo? Desde que ele tenha certos cuidados, né, com orientação da equipe, então ele pode ter uma vida normal. Olha só quanta informação interessante, né, gente? Gostou do tema? Gostou do assunto? Quer conhecer mais sobre o consultório de enfermagem? Então siga ele no Instagram, é @consultorioenfermagem.cmg. Você também pode seguir o Centro Médico Gastroclínica em @gastrocascavel. E o telefone para mais informações e para contato é 45 2101 7700, que também é o WhatsApp, não é mesmo, Bruna? Exatamente, Pedro. Bruna, te agradeço pela presença e por sanar essas dúvidas. Muito obrigada. Isso aí, gente. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal do YouTube e, claro, nos acompanhar pelas plataformas de áudio. A gente se vê numa próxima. Até mais!